Olá pessoal, eu me chamo Raul Lobato e esse vídeo foi elaborado com o objetivo de apresentar o funcionamento geral das ferramentas do pacote Medina. O programa Medina é fruto do Termo de Execução Descentralizada celebrado de 2015 a 2018 entre o IPR e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a colaboração do Centro de Pesquisas da Petrobras, o CENPES, e de diversas outras universidades do Brasil, participantes da rede temática de asfalto. O aperfeiçoamento do método e do programa continua por meio de um segundo termo de execução descentralizada, dessa vez firmado entre o IPR e o Laboratório de Infraestrutura da Universidade de Brasília, o Infralab, com período de vigência entre 2020 e 2025, coordenado pelo professor Márcio Muniz de Farias. E esse vídeo é um dos produtos integrantes desse TED, dando apoio aí a uma série de cursos presenciais que estão sendo realizados em várias cidades do Brasil, como uma iniciativa do IPR em popularizar o método Medina. Nessa apresentação, inicialmente eu vou demonstrar para vocês o processo de download e instalação do programa, na sequência, o funcionamento geral do programa Medina, que é o módulo que efetivamente realiza o dimensionamento mecanístico empírico de estruturas de pavimentos asfálticos, seguida da apresentação do funcionamento geral do Programa de Análise Elástica de Múltiplas Camadas, o AMC, que calcula tensões, deformações e outras variáveis mecanísticas com base na teoria de sistemas de múltiplas camadas elásticas desenvolvida por Burmester. E finalizando com o funcionamento geral do Programa Beck Medina, que é a ferramenta de retroanálise do pacote que realiza a estimativa dos módulos de resiliência das camadas de um pavimento com base em bacias de deslocamentos verticais obtidas em campo por equipamentos do tipo FWD. Uma coisa que eu gostaria de destacar já no início é que todas as considerações feitas aqui se referem à versão do programa disponível para download no momento de elaboração desse vídeo. Como o programa está em processo de aperfeiçoamento, existem funcionalidades que eventualmente poderão ser revistas. Bom, então iniciando com o download dos programas, eu já estou aqui com o meu navegador aberto na página do DENIT. Eu vou rolar aqui para baixo e clicar nesse botão. Nessa próxima página, para baixar o programa, eu preciso clicar nessa segunda opção. Clique aqui para solicitar o download do Medina. Observem que nessa mesma página estão disponíveis para download o manual de utilização dos 3 programas que vocês podem aproveitar para baixar. E clicando nessa primeira opção aqui, vocês podem ter acesso às principais atualizações do programa. Então eu vou clicar aqui nessa segunda opção, e aí é aberto esse formulário que solicita algumas informações, que eu vou preencher aqui com os meus dados e clicar no botão Enviar. Nessa tela seguinte, clicando nesse link aqui, é feito o download do Medina. Depois de baixar, basta abrir a pasta onde o arquivo foi salvo. No meu caso, é a pasta Download, e descompactar o arquivo baixado e executar o arquivo de instalação. Bom, nessa primeira tela aqui eu clico em Avançar. Nessa segunda tela, onde é apresentado o termo de licença, eu marco a opção Concordo e clico em Avançar. Nessa próxima tela, eu posso escolher onde o Medina vai ser instalado. Aqui eu vou manter o que ele está sugerindo, vou clicar em Avançar. Nessa próxima tela, eu vou preencher os campos com os meus dados e clicar em Avançar. Clico novamente em Avançar. E aí, após a instalação, clico em Fechar. Feita a instalação do programa, notem que aqui na área de trabalho são criados os atalhos dos programas Beck Medina, Medina e AMC. Prosseguindo então, eu vou apresentar agora o funcionamento geral do Medina. Duplo clique para executar o programa. Nessa tela inicial, nós temos a barra de menus,
nós temos as guias estrutura, modelagem e resultados, essa parte central com as características da estrutura, e na parte inferior nós temos os dados de tráfego, e aqui nesse espaço é onde são apresentados os avisos do programa. Eu vou iniciar aqui falando sobre a barra de menus. Bom, então sempre que o programa for executado, ele vai estar no modo de dimensionamento de pavimento novo. Para alterar o modo de dimensionamento de pavimento novo para dimensionamento de reforço, é só clicar no menu Projeto e na opção Reforço. Aí aqui nós temos duas opções. O projeto de reforço pode ser feito inserindo as propriedades do pavimento existente de forma manual ou importando um arquivo de retroanálise. Para inserir as propriedades do arquivo existente de forma manual, deve-se clicar na opção Dados Novos. Fazendo isso, notem que passa a ser apresentada uma estrutura de pavimento flexível existente que o usuário pode alterar. No caso do projeto de reforço, importando um arquivo de retroanálise, deve-se escolher a opção Importar retroanálise. E aí, fazendo isso, é aberta essa janela para que o usuário procure o arquivo de bacia gerado pelo Beck Medina, que são arquivos que possuem extensão .bac, certo? Uma outra forma de mudar o modo de dimensionamento de pavimento novo para dimensionamento de reforço, ou vice-versa, é escolher aqui nesse menu suspenso a opção desejada. Aqui eu vou deixar no modo de dimensionamento de pavimento novo. Outras opções disponíveis aqui no menu Projeto são as opções Abrir, Salvar, Salvar como e Sair. Só para mostrar para vocês a extensão dos arquivos salvos pelo Medina, eu vou clicar aqui na opção Abrir. E aí vejam aqui que os programas salvos pelo Medina possuem extensão PVT, certo? Passando agora para o menu Editar, nós temos as opções Estrutura, Modelagem e Recuperar a base de dados. Clicando na opção Modelagem, nós somos direcionados para a aba Modelagem. E aqui nós conseguimos visualizar os parâmetros de calibração, os coeficientes do modelo de fadiga, no caso das misturas asfálticas ou misturas cimentadas, e os coeficientes dos modelos de deformação permanente, no caso de solos e materiais granulares. Uma outra forma de acessar essas informações de forma bem mais simples, sem ser pelo menu Editar, é navegando por essas abas aqui na parte superior da tela. Então, clicando aqui, por exemplo, eu retorno para a aba Estrutura. E clicando aqui, eu volto novamente para a aba Modelagem. Então, essa seria a função da opção Estrutura do menu Editar. Estando na aba Modelagem ou na aba Resultados, clicando nessa opção, eu retorno para a tela principal do programa. Ainda no menu Editar, nós temos aqui a opção Recuperar a base de dados, que restaura a base de dados para a base original do programa. Como eu acabei de instalar o programa e eu ainda não cadastrei nenhum material novo, no momento, fazer essa restauração não vai fazer diferença nenhuma. Mas se eu já tivesse cadastrado vários materiais, o que aconteceria? Esses materiais que eu cadastrei seriam excluídos e ficariam só aqueles que já fazem parte da base de dados original do programa, certo? Para demonstrar aqui, eu vou fazer com vocês. Então, clicando em recuperar a base de dados, é aberta uma janela explicando o que eu acabei de dizer para vocês. E para prosseguir, basta clicar em Sim. Passando agora para o menu Análise, nós temos as opções Dimensionar, Avaliar a estrutura, Tensões e deformações no AMC e Resultados. Primeiramente, nós vamos ver aqui a função da opção Avaliar a estrutura. Vamos clicar nela. Percebam que quando eu faço isso, uma mensagem foi exibida aqui nessa parte da tela. Nessa mensagem são apresentados o nível de confiabilidade da análise, a porcentagem de área trincada no final do período de projeto e a estimativa de afundamento de trilha de roda. O nível de confiabilidade está relacionado com a classificação funcional da via. Nesse caso, como eu não fiz nenhuma alteração, essa avaliação da estrutura considerou a classificação funcional que já estava configurada quando eu abri o programa. Nesse caso, sistema arterial primário. Se fosse outra categoria, o nível de confiabilidade poderia ser outro. A porcentagem de área trincada estimada foi de 20,5% e o afundamento de trilha de roda previsto foi de 4 milímetros. Bom, eu resolvi colocar aqui para vocês essa tabela que está disponível no manual do programa e informa o nível de confiabilidade e os valores admissíveis de porcentagem de área trincada e de afundamento de trilha de roda em função da classe funcional.
E percebam que os critérios eles foram atendidos com uma certa folga. Mas o que isso significa, né? Isso significa que, mantendo todos os demais parâmetros de projeto, seria possível reduzir a espessura das camadas até um certo ponto e ainda assim atender esses critérios. E é isso que nós vamos fazer agora, clicando no menu Análise e na opção Dimensionar. Mas antes de fazer isso, eu quero chamar a atenção de vocês para essa primeira coluna aqui. Percebam aqui que as camadas estão enumeradas e que a primeira camada possui esses sinais de desigualdade. E o que isso significa? Isso significa que essa camada está selecionada para o dimensionamento. Então, o que vai acontecer aqui? O programa vai variar a espessura dessa camada até atingir um valor mínimo que atenda aos critérios de área trincada e de deformação permanente para essa classe funcional aqui, conforme a tabela que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, inicialmente, a camada de revestimento possui 10 centímetros de espessura. Vou clicar no menu Análise e na opção Dimensionar. Pronto. Percebam aqui que a espessura da camada de revestimento foi alterada e uma nova mensagem foi exibida. Agora a camada de revestimento possui 8,2 centímetros de espessura, a porcentagem de área trincada aumentou para um valor mais próximo do máximo admissível, sendo agora de 29,1%, e o afundamento de trilha de roda também aumentou um pouco, sendo agora de 4,8 milímetros, certo? Uma outra opção disponível no menu Análise é a opção Tensões e Deformações no AMC. Então, essa opção abre o AMC, que é o programa responsável pela rotina de cálculos que o programa Medina tem como base. No AMC, a gente pode obter os valores de deslocamentos, tensões, deformações em qualquer ponto da estrutura. Mas, posteriormente, eu vou apresentar as funcionalidades desse programa com mais detalhe. Voltando aqui para o Medina, clicando aqui na aba Resultados, nós temos acesso a um relatório com os resultados desse dimensionamento. Nesse relatório aqui, são apresentados os resultados do dimensionamento, a estrutura do pavimento, as propriedades dos materiais, a definição do tráfego, a evolução dos danos no pavimento, a contribuição de cada camada no afundamento de trilha de roda previsto e os deslocamentos verticais esperados no topo de cada uma das camadas que compõem a estrutura. Aqui nesses botões na parte superior da tela, o usuário tem acesso a um relatório com a evolução mensal dos danos e os dados de afundamento de trilha de roda e as bacias de deflexão apresentados de forma separada. E aí, por fim, nós temos o menu Ajuda. Clicando no menu Ajuda e na opção Conteúdo, o usuário tem acesso a várias informações e orientações para a utilização do programa. E clicando no menu Ajuda e na opção Sobre, é aberta uma janela que informa a versão do programa e a versão da base de dados. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês essa parte central da tela inicial do programa, onde nós podemos alterar a estrutura e especificar os materiais. Notem que aqui, ao executar o programa, por pré-definição, é apresentada uma estrutura de pavimento flexível com 3 camadas sobre o subleito. E nós temos aqui 6 colunas. Na primeira coluna, nós temos a atribuição de um número para cada camada. Na segunda coluna, nós temos uma descrição geral do material, ou seja, material asfáltico, material cimentado, material granular. Na terceira coluna, nós temos aqui uma descrição do material de uma forma mais específica, né? Dentre as misturas asfálticas do meu banco de dados, qual é a que eu estou considerando nesse projeto? Dentre os materiais granulares existentes no meu banco de dados, qual é o material granular que eu estou considerando na composição dessa camada? E assim por diante. Na quarta coluna estão as espessuras das camadas em centímetros. Na quinta coluna, o módulo de resiliência em megapascal. E na sexta coluna, o coeficiente de Poisson. Para inserir uma nova camada, clico no botão Alterar estrutura, Adicionar camada. Nessa janela que se abre, o programa está informando que vai ser inserida uma camada abaixo da camada 1, que é a camada selecionada, com os mesmos dados de concreto asfáltico.
ou seja, o programa vai inserir uma nova camada copiando os dados da camada selecionada. E aí ele informa que essas propriedades podem ser alteradas posteriormente. Para prosseguir, clico em OK. Notem aqui que a camada foi inserida. E aí, a título de informação, caso alguém esteja se perguntando quantas camadas é possível inserir, o programa Medina ele possibilita até 7 camadas sobre o subleito. Ok? Para remover a camada, o processo é semelhante. Primeiramente, eu seleciono a camada que eu quero remover. Estou selecionando aqui a camada que eu acabei de inserir. Clico no botão Alterar estrutura e na opção Remover camada. Nessa janela aberta, o programa pergunta se eu tenho certeza e para confirmar a remoção da camada, clico em Sim. Por configuração padrão, sempre que o programa Medina é aberto, é a primeira camada que vai estar selecionada para dimensionamento. Caso eu queira selecionar outra camada para dimensionamento, basta selecionar a camada desejada. Nesse caso aqui, eu vou selecionar a camada de base, ou seja, a camada número 2, clicar no botão Alterar a estrutura e na opção Selecionar camada para dimensionar. Percebam que agora é a camada número 2 que está selecionada para dimensionamento e não mais a camada número 1. Um modo mais simples de selecionar uma camada para dimensionamento é o clique duplo sobre o número da camada. Então, eu vou selecionar novamente a camada 1 para o dimensionamento. Mas, em vez de selecionar a camada, clicar no botão Alterar estrutura e repetir o processo, eu simplesmente dou um clique duplo sobre o número da camada. Pronto! A camada 1 está selecionada para o dimensionamento novamente. Para alterar o material de uma camada, primeiramente eu seleciono a camada, nesse caso aqui eu vou selecionar a camada 2, clico no botão Alterar a estrutura e depois clico na opção Alterar material. Quando eu faço isso, notem que na descrição do material da camada 2 surge um menu suspenso com outros tipos de material. E uma forma mais simples de alterar o material de uma camada é clicando 2 vezes sobre a descrição do material. Então, clique duplo sobre a descrição do material e o menu suspenso com outros tipos de material também é apresentado. Essas opções disponíveis, elas são relacionadas com a forma com que o programa Medina está pré-configurado para fazer as análises e os dimensionamentos. A primeira camada sempre vai ser tratamento superficial ou concreto asfáltico. Então, eu não consigo atribuir outro tipo de material que não sejam esses. Eu não consigo, por exemplo, atribuir na camada 1 uma camada de solo-cimento, certo? E da mesma forma, eu não consigo atribuir o material tratamento superficial a nenhuma outra camada que não seja a primeira. E um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o da camada antirreflexão de trincas, que só pode ser inserida sobre uma camada cimentada. Como a estrutura que eu estou apresentando aqui para vocês não tem camada cimentada, essa opção de camada antirreflexão de trincas não está disponível. Então, se eu alterar aqui a camada 3 para uma camada de solo-cimento, ao verificar as opções de materiais disponíveis para a camada 2, eu vejo aqui que agora a opção de material camada antirreflexão de trincas está disponível. Voltando aqui para a nossa estrutura original, nós vamos verificar agora como alterar as propriedades de um material. Para fazer isso, primeiramente, eu seleciono a camada que eu quero alterar, clico no botão Alterar a estrutura e depois na opção Propriedades. E uma janela é aberta. Mas eu vou fechar aqui para poder ensinar para vocês o comando alternativo, que é bem mais simples. Para alterar as propriedades de um material, basta clicar 2 vezes sobre a descrição do material na coluna Tipo. E a mesma janela é aberta, certo? Nessa janela, além de alterar as propriedades de um material, também é possível inserir novos materiais no banco de dados. Nesse exemplo que eu estou apresentando para vocês, como é um material que já consta do banco de dados do Medina quando o programa é instalado, só dá para alterar a espessura da camada e o modelo constitutivo considerado. Voltando aqui para a tela principal, a gente pode alterar a espessura das camadas de forma direta clicando 2 vezes sobre o valor que eu desejo alterar e digitar um novo valor, certo? O módulo de resiliência e o coeficiente de Poisson só dá para alterar na janela de propriedades do material. Então, seleciono a camada
que eu desejo alterar, clico no botão Alterar a estrutura, na opção Propriedades, e aí faço a alteração. Ou, de forma mais rápida, clicando 2 vezes sobre o valor do módulo de resiliência ou do coeficiente de Poisson que eu quero alterar. Uma coisa que é importante eu destacar aqui para vocês é que quando eu seleciono o subleito e clico no botão Alterar a estrutura, não dá para adicionar camada abaixo do subleito, não dá para remover o subleito, para selecionar para dimensionamento, nem mesmo alterar o tipo de material. Aqui, quando eu falo sobre alterar o material do subleito, seria, por exemplo, definir o subleito com uma camada asfáltica ou com uma camada cimentada, certo? Passando agora para as características do carregamento, o programa Medina considera o eixo padrão rodoviário. Para visualizar as características desse carregamento, basta clicar aqui nesse sinal de mais. Aqui a gente consegue visualizar a carga por eixo, a pressão dos pneus, esse valor de SX aqui é o afastamento entre rodas, a área e o raio da área carregada. E percebam que não é possível alterar essas informações aqui. Em relação ao dado de tráfego, o usuário precisa informar o tipo de via, o volume médio diário, o fator de veículo, a porcentagem de veículos na faixa de projeto, a taxa de crescimento em porcentagem e o período de projeto. Lembrando aqui que o tipo de via se refere à classificação funcional do pavimento e define os critérios de parada de dimensionamento e o grau de confiabilidade da análise. Se, eventualmente, o N do primeiro ano já for conhecido, o usuário pode inserir essa informação aqui de forma direta. O fator de veículo ele é calculado diretamente pelo programa, partindo de uma composição de tráfego informada pelo usuário. Para inserir essas informações, o usuário deve clicar aqui no campo correspondente ao fator de veículo e aí vai aparecer aqui do lado um botão com reticências. Clicando nesse botão, é aberta uma janela onde é possível modificar a composição do tráfego. Para inserir um tipo de eixo na composição, basta clicar sobre o eixo desejado, aqui eu vou clicar no eixo simples, e clicar no botão Inserir. E aí o eixo é inserido aqui na composição, e agora o fator de veículos, que antes era 1, passa a ser de 1,028. De modo semelhante, para remover um tipo de eixo da composição, basta selecionar e clicar no botão Remover. Nessa janela que se abre, o programa pergunta se eu tenho certeza, e aí para confirmar, clico em Sim. Além desses botões de inserir e remover, percebam aqui que tem um terceiro botão. Esse botão aqui, ele serve para remover todos os eixos da composição de tráfego de uma vez só. Então, caso seja necessário remover todos os eixos, esse botão aqui tem essa função. Em relação às propriedades dos eixos, o usuário pode alterar o fator de eixo e a carga. E aí o fator de carga é atualizado em função da carga informada e o fator de veículo é resultado da multiplicação do fator de eixo pelo fator de carga. E caso seja interesse do usuário, dá para repetir uma mesma configuração de eixo. Por exemplo, o projetista quer repetir a configuração de eixo, mas atribuir uma carga diferente. É possível. Para exemplificar, eu vou inserir aqui novamente o eixo simples e vou manter as propriedades pré-definidas e vou inserir mais uma vez o eixo simples, mas agora eu vou especificar uma carga de 7 toneladas. O fator de veículo foi calculado e aqui nós podemos ver o valor de 1,08, que nada mais é do que a soma dos valores aqui da última coluna. E caso seja esse o valor do fator de veículo para o dimensionamento que eu esteja fazendo, eu clico aqui em transportar. Caso contrário, basta clicar em sair e clicar em sim para confirmar. Certo? Então, assim nós finalizamos a apresentação das principais funcionalidades do programa Medina. Eu vou fechar aqui e passar para a próxima ferramenta, que é o AMC. De volta aqui para a minha área de trabalho, duplo clique para executar o AMC. Nessa tela inicial, nós temos a barra de menus,
essa parte central aqui com os dados da estrutura. Aqui desse lado nós temos os dados do carregamento e aqui nós temos a planilha de resultados. São apenas dois menus aqui no AMC, apenas o menu Projeto e o menu Ajuda. Aqui no menu Projeto nós temos as opções Novo, Abrir, Salvar, Salvar Como e Sair. E só para mostrar para vocês a extensão dos arquivos do AMC, eu vou clicar aqui em Abrir e vejam que a extensão dos arquivos salvos pelo AMC possui extensão PAE. No menu Ajuda, assim como no programa Medina, clicando na opção Conteúdo, o usuário vai ter acesso a várias informações e orientações para a utilização do programa. E clicando no menu Ajuda na opção Sobre, é aberta uma janela informando aqui a versão do programa. Indo agora para as características da estrutura, quando a gente executa o AMC, por pré-definição, é apresentada uma estrutura com 4 camadas. Aqui no AMC nós temos 11 colunas. Assim como no programa Medina, nessa primeira coluna nós temos a atribuição de um número para a identificação de cada camada. Na segunda coluna nós temos as espessuras, em centímetros. Na terceira coluna, a massa específica em grama por centímetro cúbico. Na quarta coluna, nós temos o comportamento do material, que pode ser elástico linear ou não linear. Na quinta coluna, nós temos o módulo de resiliência em megapascal. Na sexta, na sétima, na oitava e na nona coluna, nós temos os coeficientes de regressão, caso o usuário queira considerar um comportamento não linear. Na 10ª coluna, os valores para o coeficiente de Poisson. E na última coluna, os valores do coeficiente de aderência, que no AMC podem variar entre 0 e 1. Lembrando que aqui nessa coluna, o valor atribuído é o valor do parâmetro adimensional L. E a partir desse valor, o programa calcula o módulo de rigidez tangente correspondente. O programa calcula o valor de KS. Atribuindo o valor de L igual a 0, é estabelecida uma interface sem aderência. E atribuindo o valor igual a 1, é estabelecida uma interface totalmente aderida. Para inserir uma nova camada, basta clicar no botão Estrutura e na opção Inserir camada abaixo. Notem que uma camada foi inserida abaixo da camada que estava selecionada. No caso, estava selecionada a camada 1. E aqui no MC é possível inserir até 8 camadas. Para remover uma camada, de modo semelhante, basta selecionar a camada que eu quero remover, clicar no botão Estrutura e na opção Excluir a camada selecionada. Percebam aqui que se eu selecionar a última camada e clicar no botão Estrutura, nenhuma opção é apresentada. Isso porque o programa entende que essa camada se refere ao subleito, e aí por esse motivo não dá para inserir nenhuma camada abaixo, nem mesmo excluir essa camada, certo? Para alterar espessura, massa específica, módulo, coeficiente de regressão, coeficiente de Poisson e o coeficiente referente às condições de aderência, basta clicar sobre o valor que eu quero alterar e digitar um novo valor. Em relação ao comportamento do material, para escolher entre comportamento linear elástico e elástico não linear, basta dar um clique duplo aqui que o comportamento é alterado. Certo? Passando agora aqui para a parte inferior esquerda da tela, a gente vai falar sobre os tipos de carregamento. Além do eixo padrão rodoviário, no AMC é possível considerar outros tipos de eixo. E as análises podem ser conduzidas considerando tanto o semi-eixo como o eixo completo. Aqui, o usuário pode alterar a carga do eixo ou semi-eixo, a depender do tipo de análise, e o programa altera a carga de roda automaticamente. E vice-versa, ou seja, o usuário pode alterar a carga de roda, que a carga do eixo ou do semi-eixo é alterada de forma automática. A pressão dos pneus, os valores de TY e TX, a depender do tipo de eixo, também podem ser alterados. E a área e o raio da área carregada são calculados automaticamente. Indo agora para a planilha de resultados, é nessa parte da tela que vão ser apresentados os valores de deslocamento, tensão e deformação calculados pelo programa. O sistema de coordenadas no pacote Medina considera as coordenadas x e y no plano horizontal e as coordenadas z no plano vertical.
Os valores positivos de tensão e deformação normal indicam compressão, e os valores negativos indicam tração. E a título de informação, eu coloquei aqui para vocês essa tabela com a simbologia utilizada pelo programa. Então, x e y, as distâncias no plano horizontal, como eu falei para vocês anteriormente, z representando a profundidade, os deslocamentos sendo representados pela letra U, as tensões pela letra S e as deformações pela letra E. Para a gente conseguir visualizar algum resultado aqui, a gente precisa informar para o programa a coordenada de pelo menos um ponto. E aí a gente pode informar os pontos de interesse de forma manual, digitando os valores de x, y e z. E uma outra opção é utilizar um comando do programa para geração de pontos automáticos. Para usar esse recurso, basta clicar aqui no botão Ferramentas e na opção Gerar pontos automaticamente. E aí são gerados pontos segundo esses critérios que eu estou apresentando aqui na tela para vocês. Para visualizar melhor, eu coloquei para vocês aqui uma ilustração, está fora de escala, tá? Mas dá para a gente visualizar os pontos gerados automaticamente para o semi-eixo padrão rodoviário, considerando uma estrutura de 3 camadas sobre o subleito. Então, aqui está uma representação da seção transversal e aqui uma representação da vista superior. Então, percebam aqui que na vertical existem pontos na superfície do pavimento, no centro de cada camada, no topo do subleito e um pouco abaixo do topo do subleito, que seriam aqui em 15 centímetros de profundidade. No eixo X, nós temos pontos em x igual a 0, que para esse eixo é esse ponto aqui. No ponto médio entre a distância entre x igual a 0 e a borda interna da roda, na borda interna da roda, no centro da área carregada, na borda externa da roda e em 5 pontos a cada 20 centímetros a partir da borda externa da roda. E no eixo Y, no caso desse eixo, são gerados pontos apenas em y igual a 0, porque é apenas um eixo. Mas se fosse um eixo tandem duplo ou tandem triplo, por exemplo, a gente teria pontos para y igual a 0, entre os eixos e sobre os eixos. E aí, depois de gerar os pontos de forma automática ou informar os pontos desejados de forma manual, eu posso clicar aqui no botão Calcular para obter os valores de tensões, deformações e deslocamentos. Antes de fazer isso, eu só preciso lembrar aqui de atribuir um valor para o módulo de resiliência da camada 1. Quando eu fiz a modificação aqui para o comportamento não linear, essa camada ficou sem valor de módulo. Então, eu vou voltar aqui para o valor que estava anteriormente de 4.500 megapascal. E aí eu posso clicar no botão Calcular. Bom, então todos os resultados que o OMC se propõe em calcular e apresentar estão aqui. Mas percebam que quando eu movo a barra de rolagem, eu perco a referência dos pontos que foram calculados. Eu deixo de ver as coordenadas dos pontos. Para facilitar a navegação pela planilha de resultados, a gente pode congelar as coordenadas. Para isso, basta clicar no botão Ferramentas e na opção Congelar coordenadas. E aí, quando esse recurso é ativado, eu consigo navegar pelos resultados sem perder a referência das coordenadas. Certo? Depois que as coordenadas são congeladas, não dá para lançar novos pontos e nem alterar os pontos existentes. Para liberar novamente as colunas das coordenadas, basta clicar no botão Ferramentas e desmarcar a opção Congelar coordenadas. Ainda falando sobre as funcionalidades que podem ser acessadas pelo botão Ferramentas, o AMC possibilita a exportação dos dados em formato CSV. Para fazer isso, basta clicar aqui no botão Ferramentas e na opção Exportar para o Excel. Vai abrir uma janela para a escolha do local onde o arquivo vai ser salvo. Aqui eu vou atribuir um nome para o arquivo e clicar em Salvar. E aí todos os resultados obtidos no AMC ficam organizados dessa forma que eu estou apresentando aqui para vocês. Caso eu queira transferir os resultados obtidos para uma planilha que já tem uma formatação específica, eu posso clicar aqui no canto superior esquerdo da planilha de resultados, clicar com o botão direito do mouse e copiar todos os resultados. Para copiar os resultados apenas de uma coluna, apenas de uma linha ou qualquer outro intervalo de dados, o raciocínio é o mesmo. Certo? E aqui no AMC é importante sempre salvar o trabalho, porque cada alteração de dados no programa
apaga os resultados, certo? Para encerrar aqui no AMC, uma outra funcionalidade disponível clicando no botão Ferramentas é a opção de limpar a tabela de pontos, né? Fazendo isso, clico em Sim para confirmar e os resultados apresentados na planilha são apagados, certo? Então, assim eu finalizo a apresentação das principais funcionalidades do programa AMC e vou passar para a próxima ferramenta, que é o Beck Medina. De volta aqui para a minha área de trabalho, então, duplo clique para executar o Beck Medina. Percebam que nessa tela inicial a gente não consegue inserir nenhuma informação de forma direta, né? Para a gente conseguir inserir os dados de um levantamento defletométrico aqui e proceder com a retroanálise dos módulos de resiliência, a gente precisa importar um arquivo de bacias formatado segundo o modelo pré-estabelecido. E aí, para ter acesso a esse modelo de arquivo de bacias, a gente clica no menu Projeto e na opção Modelo de arquivo de bacias. E aí, esse arquivo ele precisa ser formatado da seguinte forma: a primeira linha não deve ser alterada. Na segunda linha, a gente informa o nome da seção homogênea. Na terceira linha, a gente informa o raio da área carregada em centímetros. E da quarta linha em diante é onde a gente pode inserir os dados de até 100 bacias. Na coluna A é onde a gente insere a data do ensaio. Na coluna B, a gente informa a temperatura do ar no momento do ensaio em graus Celsius. Na coluna C, a temperatura do pavimento no momento do ensaio em graus Celsius. Na coluna D, a carga aplicada em quilograma-força. Na coluna E, a estaca que posiciona a bacia no trecho avaliado. Na coluna F, o complemento da estaca. Na coluna G, a faixa. Na coluna H, a trilha. E aí, da coluna I à coluna Q, é onde vão ser preenchidos os dados obtidos por cada sensor, sendo que o posicionamento inicial desses sensores é 0, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150 e 180 centímetros do ponto de aplicação da carga. Caso o usuário queira considerar menos sensores, basta apagar as colunas dos sensores que não vão ser utilizadas. A distância do posicionamento também pode ser alterada. E aí, para isso, basta alterar aqui na barra de títulos o valor depois da letra D. Então, por exemplo, se no meu equipamento o sensor não estiver a 45 centímetros, mas sim a 50 centímetros do ponto de aplicação da carga, basta alterar aqui o valor de D45 para D50, certo? Uma informação importante aqui no preenchimento dessa planilha é que as deflexões elas precisam ser informadas em micrômetros, beleza? Então, agora eu estou projetando aqui para vocês um arquivo de bacias que eu vou usar como exemplo. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo para copiar os valores, podem ficar à vontade. Para importar um arquivo de bacias, é preciso clicar aqui no menu Projeto e na opção Importar arquivo de bacias. E aí eu vou selecionar aqui o arquivo de bacias que eu estava projetando para vocês anteriormente. E esse arquivo ele precisa ter o formato CSV. Beleza? Assim que a importação do arquivo é feita, observem aqui que do lado esquerdo da tela aparece uma lista com as bacias de deflexão. E aí é importante destacar aqui para vocês que não dá para incluir bacias de forma direta pelo Beck Medina. Então, o usuário precisa importar um arquivo com todas as bacias que ele deseja analisar. Então, aqui do lado esquerdo estão as bacias e aqui na parte superior da tela são apresentados os dados referentes à bacia de deflexão selecionada no quadro esquerdo da tela. Então, por exemplo, aqui está selecionada a bacia 1 e aqui na parte superior da tela, esses valores em azul são as deflexões que formam essa bacia. Outras opções disponíveis aqui no menu Projeto são as opções Abrir, Salvar, Salvar como, Fechar, Exportar resultados para o Excel e Sair. E aí, só para mostrar para vocês a extensão dos arquivos salvos pelo Beck Medina, eu vou clicar aqui em Abrir. Aqui ele está perguntando se eu desejo salvar as alterações do projeto. Como eu quero só mostrar para vocês a extensão do programa, eu vou clicar em Cancelar. E aí percebam aqui que os programas salvos pelo Beck Medina possuem extensão .back, certo?
Assim como nos outros programas, aqui no menu Ajuda nós temos a opção Conteúdo, e ao clicar nela nós temos acesso aí a várias informações e orientações de utilização do programa, e nós temos a opção Sobre, que assim como nos outros programas vai informar aqui para a gente qual é a versão do programa, certo? Bom, então nós importamos um arquivo de bacias e agora nós vamos trabalhar nessa parte central aqui da tela, que é onde são apresentadas as informações sobre a estrutura do pavimento. Aqui nós temos 6 colunas. A primeira com a numeração que identifica cada camada, a segunda, onde é especificado o tipo de camada em função do material. Na terceira coluna, nós temos as espessuras. Na quarta coluna, nós temos os valores iniciais de módulo, que o programa vai considerar como ponto de partida na retroanálise da estrutura, que também são conhecidos como valores semente. Na quinta coluna, nós temos os valores de coeficiente de Poisson, e na sexta coluna, nós temos a definição da condição de aderência. Então, só depois de importar um arquivo de bacias ou depois de abrir um arquivo com extensão BAC, é que a gente consegue alterar a estrutura. Para inserir uma nova camada, é necessário clicar aqui no botão Estrutura e na opção Insere uma camada abaixo. E aí notem aqui que o programa insere uma nova camada abaixo da camada selecionada e preenche com os dados da camada selecionada, ou seja, ele insere uma nova camada repetindo a camada que estava selecionada. E aqui no Beck Medina é possível considerar até 6 camadas contando com o subleito. Se o subleito tiver selecionado, a opção disponível vai ser para inserir uma camada acima, né? Por configuração padrão, o usuário não pode inserir uma camada abaixo do subleito. Para excluir uma camada, eu seleciono a camada que eu quero excluir, clico no botão Estrutura e em seguida na opção Exclui a camada selecionada. E aí percebam que a camada que eu havia selecionado foi excluída. Agora, se eu clicar aqui no subleito e clicar no botão Estrutura, notem que não é possível excluir essa camada. Para alterar o tipo de material, basta clicar aqui sobre a descrição do material da camada que eu quero alterar e escolher uma nova categoria dentre as disponíveis aqui no menu Suspenso. Depois de escolher um novo tipo de material, o programa pergunta se eu tenho certeza dessa alteração e aí eu clico em Sim para confirmar. E aí, quando é alterado o tipo de material, também são alterados os valores de módulo de resiliência e o coeficiente de Poisson, que dá para alterar sem nenhuma dificuldade. Para alterar os valores de espessura, módulo de resiliência e coeficiente de Poisson, basta clicar sobre o valor que eu quero alterar e digitar um novo valor. Aqui na condição de aderência, o programa Beck Medina só admite que as condições extremas sejam atribuídas, ou seja, ou é totalmente aderido ou é sem aderência. E aí, para alterar entre uma condição e outra, basta clicar 2 vezes sobre a condição de aderência da interface que eu queira alterar, que a condição de aderência é modificada. Um aviso importante que eu quero deixar aqui para vocês é que, apesar do programa Beck Medina permitir que o usuário defina a condição de aderência, para que o arquivo de retroanálise seja reconhecido pelo programa Medina, por exemplo, no dimensionamento de um reforço, é necessário que as condições de aderência entre camadas consideradas na retroanálise sejam as mesmas assumidas pelo programa Medina, que é o que eu estou projetando nessa tabela aqui para vocês. Outra coisa que é importante destacar aqui no Beck Medina é que quando são feitas alterações na estrutura do pavimento, essas alterações estão sendo feitas apenas na seção correspondente à estaca selecionada, ou seja, tudo isso que eu demonstrei aqui para vocês foi feito apenas na bacia 1. Quando eu clico aqui na bacia 2, percebam que a estrutura está diferente, certo? E aí, para que todas as estacas do trecho avaliado tenham a mesma seção, é necessário clicar aqui no botão Estrutura e na opção Aplicar nas demais bacias. E aí, na caixa de diálogo que é aberta, clico em Sim para confirmar. Então, agora, todas as estacas possuem a mesma seção transversal. Passando agora para o processo de retroanálise propriamente dito, eu especifiquei essa estrutura que está aparecendo na tela para vocês, formada por 3 camadas sobre o subleito, uma camada asfáltica sobre 2 camadas granulares. E aí eu já fiz o processo
de atribuir essa mesma seção transversal para as demais estacas. Beleza? Nós temos aqui o botão retroanalisar. E se a gente clicar nele, vai ser iniciado o processo de retroanálise da bacia selecionada, e apenas da bacia selecionada. Então, aqui no caso, se eu clico no botão retroanalisar, vai ser dado início ao processo de retroanálise da bacia 9, certo? Então, eu vou clicar aqui para demonstrar para vocês. Vejam aí que o processo foi iniciado. Pronto, o processo de retroanálise terminou, apenas a bacia 9 foi retroanalisada e isso demorou 3 minutos e 47 segundos. Para que todas as bacias sejam retroanalisadas de uma vez, a gente pode clicar no botão retroanalisar todas. E percebam que aqui surgem duas opções. Clicando na opção todas as bacias, o processo de retroanálise de todas as bacias é iniciado, inclusive daquelas bacias que eventualmente já foram retroanalisadas, ou seja, o tempo de processamento é maior. E clicando na opção bacias não calculadas, como o próprio nome sugere, vai ser dado início ao processo de retroanálise das bacias que ainda não foram calculadas. Para demonstrar aqui para vocês, eu vou clicar na opção bacias não calculadas. Na primeira caixa de diálogo que aparece, o programa informa que é um processo demorado e apresenta dois comandos para o usuário. Tecla ESC para interromper o processo e tecla TAB para passar para a próxima bacia. Mas o que seria isso? Quando o processo de retroanálise é feito, aqui nessa célula é apresentado o valor de um erro, e esse erro é calculado pelo método da raiz do valor quadrático médio. E a proposta do programa é ficar variando o valor dos módulos até que esse erro seja mínimo. Dependendo da situação, isso pode demorar muito. E aí, caso esse erro atinja um valor que o usuário considere aceitável, ele pode passar para a retroanálise da próxima bacia, apertando a tecla TAB. Certo? Então, aqui a gente clica em OK para prosseguir. E nessa segunda caixa de diálogo aparece uma mensagem informando que a estrutura da seção selecionada vai ser aplicada nas demais bacias. E aí eu clico em Sim para continuar. E aí o processo de retroanálise das bacias é iniciado. Aqui eu vou deixar o programa trabalhar sem interromper para depois mostrar para vocês quanto tempo foi gasto. Pronto. Então, o processo de retroanálise das bacias que restavam durou cerca de 3 horas e 49 minutos. Percebam aqui que após o processo de retroanálise, as bacias elas estão marcadas em verde, amarelo ou vermelho. E o que isso significa? Bom, as bacias marcadas em verde são aquelas com erro menor do que 5%. E dentro do Beck Medina, isso corresponde a uma retroanálise com boa correlação. As bacias marcadas em amarelo são aquelas com erro maior do que 5%, porém menor que 10%. E isso corresponde a retroanálises com correlação razoável. E, por fim, as bacias marcadas em vermelho são aquelas com erro superior a 10% e que são classificadas como insatisfatórias. Depois da retroanálise, caso o usuário queira remover alguma bacia do arquivo de retroanálise, por exemplo, aquelas que apresentaram correlação insatisfatória, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a bacia e clicar na opção Remover. Percebam aqui que quando eu opto pela remoção de uma bacia, o programa me avisa que essa ação é irreversível. E aí, para confirmar a exclusão da bacia, eu vou clicar em Sim. Repetindo o processo, clico com o botão direito do mouse sobre a bacia que eu quero remover, clico em Remover e confirmo clicando em Sim. Lembrando que essa ação é irreversível, certo? E aí, o que é necessário nesse processo de retroanálise? Bom, é importante que o usuário avalie os módulos retroanalisados, se esses valores obtidos são coerentes com os tipos de materiais que compõem a estrutura. Uma forma de diminuir as incertezas nesse processo é a obtenção dos módulos de pelo menos uma das camadas, em laboratório ou, por exemplo, utilizando um LWD. E aí uma funcionalidade que o Beck Medina oferece é a opção de fixar o valor de módulo de resiliência das camadas.
Para fazer isso, basta clicar 2 vezes sobre o número da camada que se deseja congelar. Então percebam que fazendo isso, o número que identifica a camada fica entre sinais de desigualdade. E quando for feito o processo de retroanálise, o módulo atribuído para essa camada não vai ser alterado. Então, para demonstrar esse processo para vocês, eu vou alterar aqui o módulo da camada asfáltica. Vou colocar para um valor um pouco mais alto. Percebam que quando eu altero o módulo dessa camada, aqui do lado esquerdo da tela, a bacia selecionada no momento que eu fiz essa alteração, que no meu caso é a bacia 1, esse quadradinho aqui ele fica descolorido, como se não tivesse sido retroanalisado. E aí, para demonstrar para vocês, eu vou retroanalisar novamente apenas essa bacia, para vocês visualizarem que, congelando uma camada, durante a retroanálise, o módulo dessa camada vai ficar fixo, enquanto os outros vão variar. Então, clico no botão retroanalisar, e aí, enquanto esses valores aqui estão variando, percebam que o módulo da camada de revestimento fica fixo, porque eu congelei essa camada, certo? E aí, assim como o AMC, o Beck Medina também permite que os resultados sejam exportados para um arquivo em formato CSV. E aí, para isso, basta clicar no menu Projeto e na opção Exportar resultados para o Excel. Escolho um lugar para salvar o arquivo, digito um nome e clico em Salvar. Então, no arquivo CSV, as informações ficam organizadas dessa forma. Estaca 0, as deflexões que foram medidas, ou seja, aquelas que eu inseri no arquivo de bacias, no modelo do programa, as deflexões calculadas, o erro calculado e a estrutura correspondente à estaca 0. Da mesma forma aqui para a estaca 1, as deflexões medidas, ou seja, aquelas que foram inseridas no arquivo modelo, as deflexões calculadas, resultantes do processo de retroanálise, o erro e a estrutura correspondente à estaca 1 e assim por diante, certo? E para finalizar, eu vou salvar esse arquivo em formato BAC, que é o formato dos arquivos gerados pelo Beck Medina. Caso eu quisesse usar esse arquivo de retroanálise no programa Medina, para o dimensionamento de um reforço, é do arquivo com formato BAC que eu preciso, certo? Então, para salvar, clico no menu Projeto, Salvar como, escolho um local, digito o nome para o arquivo, e clico em Salvar. Bom, pessoal, então é isso. Aqui eu coloco para vocês algumas das referências que eu utilizei para montar essa apresentação. E assim eu termino esse vídeo com a apresentação do funcionamento geral das ferramentas que compõem o pacote Medina.